E quando a gente pensa que vai respirar um pouquinho mais tranquilo, a rede Six Flags chega e anuncia o fechamento de mais uma montanha-russa icônica dos seus parques. Exatamente, é a Superman do Six Flags Magic Mountain. A gente vai explicar o motivo do seu fechamento e também um pouquinho da sua história aí, que é bem importante para o mundo dos parques. Vamos lá? E para você que está chegando agora no canal, eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson. E esse é o canal Rap Fan, o canal que fala tudo sobre parques e atrações. E no final do mês de março, a rede Six Flags mostrou aí que sem dó nem piedade continua fechando atrações. E dessa vez, como a gente mencionou aí, era uma atração icônica, uma das montanhas-russas que chamou bastante atenção quando ela foi lançada aí no mundo, né? Exatamente, ela já foi a montanha-russa mais alta do mundo. É a Superman Escape from Krypton no Six Flags Magic Mountain na Califórnia. Uma atração clássica, gente, que eu tinha vontade de andar. Óbvio, eu não morria de vontade. Eu não andei, mas eu tinha tinha aquele muita gostinho, vontade. é. E essa montanha-russa, apesar dela parecer aí super tecnológica, super moderna, ela foi inaugurada no ano de 1997. Ela tem 126 metros de altura e 100 metros de queda. Exatamente, era uma montanha-russa de lançamento, ela alcançava 160 km por hora aí para chegar a essa altura toda. Eram 2 trilhos lado a lado, vamos dizer aí que eram 2 montanhas-russas. Sim. Eram lançadas de frente, depois você retornava tudo de costas. E aí na temporada de 2011, o Six Flags Magic Mountain ali, para dar uma outra vida a essa montanha-russa, reverteu o sentido de lançamento, então aí você era lançado de costas e a queda era de frente. E o legal dessa montanha-russa também, da imponência que ela tinha, que tinha uma certa similaridade, por exemplo, com a King Dakar, na questão do que fizeram com ela aí no futuro, que nessa mesma época aí que eles reverteram o trem dela também, passou um tempo depois, eles também instalaram uma torre de queda livre na mesma estrutura da montanha-russa, né? Exatamente, que era a Lex Luthor Drop of Dawn, tinha 122 metros de altura, já a da King Dakar um pouquinho mais alta. E justamente com essa derrubada agora recente da King Dakar, a torre da King Dakar foi também ao chão, não tem mais nada. Então essa do Six Flags Magic Mountain voltou a ser a maior torre do mundo. Mas voltando a falar do Superman, essa montanha-russa clássica, gente, estava fechada desde setembro do ano passado, quando aí entra para aquela manutenção anual, só que ela nunca mais havia retornado, até que o presidente do parque resolveu falar uma coisa. Assim como outras montanhas-russas na indústria dos parques, existe uma vida útil para elas. Chegamos a um ponto em que precisamos tomar uma decisão sobre onde devemos investir para melhorar a experiência do visitante. Não faz muito sentido investir no Superman do ponto de vista comercial. E é interessante a gente pensar também que quando essas montanhas-russas aí foram lançadas, acho que acaba surgindo também um apelo afetivo ali, memórias também boas, muito fortes, ainda mais por conta dessas atrações terem sido lançadas nos anos 90. A maioria dessas atrações também ganharam vários comerciais de TV, o que acaba criando um apego mesmo para os fãs, e sem falar também que a experiência dela devia ser muito boa. E aí que a gente deixa um pouco de lado essa coisa da memória afetiva, do apego que os fãs entusiastas têm com essas atrações, e tem que dar um pouco de razão pro que ele falou, né? Exatamente, gente. E esse tipo de atração também ficou muito famoso por causa de jogos como Roller Coaster Tycoon, que tinha essas atrações nos jogos, e tantas coisas aí que a gente vai vendo, né? Fora a paixão de todos nós justamente acompanhando. Mas aí, gente, é custo de manutenção. Basicamente é isso, gente. Essa atração é muito antiga. Então, assim, para manter tanto parte de trilhos, lançamento, conservação, tem que fazer revisão anual todo ano, né, em toda a estrutura da montanha-russa. É um BO, gente, que assim, vocês nem imaginam. É a mesma coisa do que a gente vem falando da Star Mountain, do Beto Carreiro, da Catapult, do Hop Hari. Olha a grana que eles gastam para manter uma atração assim. Aqui no Brasil, gente, é um pouco diferente a situação. Por isso que o Hop Hari troca o trilho da Catapult, fecha, o Beto Carreiro também faz um grande trabalho com a Star Mountain. Só que lá fora para eles é investir um dinheiro tão alto que não vale a pena. Vale a pena você fechar, colocar uma atração nova, você não tem tantos custos altos para manter, e a popularidade de uma atração nova é lá em cima, ao contrário dessa, que não atrai mais ninguém para dentro do parque, gente. E sem falar também do grande detalhe, que esse tipo de atração lá para eles não compensa em nada, que eles acabam nem desmontando ela para vender para outro parque na maioria das vezes, picotar, né? Eles vão lá e picotam ela, faz demolição, faz implosão, ou explosão na verdade, e assim a montanha-russa vai pro chão. Vocês viram como a King Dakar, né? O que aconteceu Terminou, com né? ela. E por enquanto, o presidente do Six Flags Magic Mountain não sabe o que vão fazer no lugar da Superman, ou se vai ter alguma novidade que substitua ou não. E na verdade, gente, tem outra questão. Pelo menos ele confirmou que realmente a Lex Luthor, que é a torre, volta. Só não se sabe, gente, o que vão fazer com a estrutura da torre, porque aquela estrutura onde está a torre acoplada é a estrutura da montanha-russa. Só que a montanha-russa, gente, também é apoiada justamente naqueles trilhos que estão ali fazendo o suporte da montanha-russa. Então a gente
não sabe como estruturalmente se eles vão deixar a montanha-russa ali. Achei meio esquisito Ou essa promessa. se no futuro, na verdade, a torre vem abaixo também, eles só fecharam por enquanto para deixar quieta. Aí tira a torre ano que vem. Né, de kikiki. Eu também acho que é meio que por isso. Não sei se a torre, ela não se ela é popular, se ela não é. A montanha-russa já não era, praticamente nem tinha filas, tanto que na verdade agora era só um lado que funcionava, não os dois. Então é uma questão aí que, eu não sei, ficou meio estranha essa coisa. Eu acho não que, sei. sinceramente, sobre a popularidade da torre, por exemplo, é uma torre de queda livre. As pessoas iam, porque até gostam, mas eu acho que não tinha mega fila, nem nada, Hoje em dia... Pra ser bem honesto. Isso é uma coisa curiosa, gente. Muitos aqui do Brasil, na verdade, não sabem disso, mas lá fora as torres de queda livre elas estão caindo na popularidade. Ninguém mais vai muito. Sim. As torres estão deixando de ser um investimento nos parques. Vocês podem ver que não se abre mais torres de queda livre como antes. Antes tinha um monte, várias abrindo por aí, todo mundo Hoje colocava. É muito complementar, raro. né? E demanda de fila quase não tem. E olha só que interessante, tem um parque lá na Austrália chamado de Dream World, e nesse parque também tem uma montanha-russa bastante similar ao Lex Luthor lá do Six Flags Magic Mountain. E nessa montanha-russa também tinha uma torre de queda livre acoplada na estrutura dela. Só que diferente da versão do Six Flags Magic Mountain, por exemplo, essa torre ela era muito mais robusta, dava pra ver mais separada a questão da torre mesmo, Exato. né? Ali. Dá pra ver direitinho, né? gente. É como se fosse a torre Eiffel do Hop Hari com uma montanha-russa acoplada do lado. Parece meio que acoplada e à parte ao mesmo tempo, exatamente. Né? Do Six Flags Magic Mountain, não. Então, por isso que essa é a diferença que a gente queria mostrar melhor aí pra vocês. Então, comentem aí se vocês já foram na Superman ou o que vocês acham sobre o futuro dela. E isso, gente, é uma política que depois que a rede Cedar Fair comprou a rede Six Flags, na verdade elas se fundiram, né? Não comprou. A política da Cedar Fair está muito mais forte do que da rede Six Flags. Então, qualquer coisa que dê prejuízo, ou teve algum histórico ali de incidente ou acidente, ou que não seja tão popular, já era. Eles estão tirando fora. E esse aqui é basicamente o primeiro ano que a gente está vendo aí realmente muita coisa ser fechada. E eu acho que os próximos 3 anos vão continuar assim, gente. De verdade, porque a rede Six Flags tem muita velharia. Eu acho que eles vão fazer a rapa mesmo ali para deixar a empresa em 100% lucro, digamos assim. Né? Para diminuir os custos aí que não valem a pena. E agora falando sobre a segunda montanha-russa aqui do nosso vídeo, a gente está falando da montanha-russa Time Warp, lá do Canada's Wonderland, um parque de diversões bastante famoso que tem lá no Canadá. E essa montanha-russa aí, dizem que é bastante de um livramento para todo mundo que é lá pro parque, né? Na verdade, um livramento com certeza. É uma montanha-russa voadora fabricada pela Zamperla. E, gente, nós andamos nessa montanha-russa. A gente sabe o que acontece lá. É simplesmente horrível essa montanha-russa. A gente bate, machuca as orelhas, a gente vai deitado numa posição de voo, só que você não fica preso direito no trem, então você meio que fica se mexendo ali dentro. Não tem risco de cair nem nada, mas assim, nossa, pega a Montezum, coloca em posição de voo, é mais ou menos isso que a gente ia ter nela. Sério, isso. muito ruim. Bom, e essa montanha-russa então, ela foi realmente fechada, ela vai ser retirada ali do parque. Inclusive a gente tem um vídeo aqui quando a gente visitou lá o parque, a gente vai deixar o link para vocês verem, caso não tenha assistido ainda, e vai conferir lá como que é o parque, que também é bem legal, né? Exato. E aí tem um vídeo, gente, de demolições recentes, que a gente falou aí dos parques no geral, então vão lá assistir, vamos deixar esses 2 links aqui no comentário do vídeo, mas só para ir. Tem uma compensação muito grande no Canada's Wonderland, que é a Open Fury, uma nova montanha-russa aí de lançamento, múltiplos lançamentos que eles estão construindo, que tá aí com previsão de abrir esse ano, uma montanha-russa incrível, a gente já falou aqui dela no canal também, mas vale aí pra vocês verem, estão tirando uma atração, mas estão colocando outra infinitamente melhor, e que ninguém vai sentir falta. Exatamente, quando compensa desse jeito é bom pra todo mundo também. Exatamente, mas sorte lá do pessoal do Canada's Wonderland, e aí eu quero ver o que eles vão fazer com aquela área ali da montanha-russa voadora. Eu acho que depois, no futuro, eles tiram a Fire Whip, entre aspas, deles, que é uma suspended looping coaster da Vekoma também, que é logo ali do ladinho, e aí já tem uma área gigante ali para colocar qualquer outra atração no futuro. E falando em compensação, pelo menos o Six Flags Magic Mountain lá nos Estados Unidos anunciou que no ano que vem eles trazem sim uma nova atração, uma nova montanha-russa. Exatamente, é um modelo inédito, fabricado pela Vekoma, ainda não tem detalhes revelados, mas já saiu esses rumores muito fortes por aí. Não tem uma confirmação oficial, mas a gente já sabe que vem coisa nova lá. Sim. Justamente por esses rumores, sempre onde tem fumaça, tem fogo nos parques lá de fora. Então vamos aguardar para ver o que o Six Flags vai preparar. Então é isso, gente. Chegamos ao final desse vídeo aqui. Comentem se vocês querem ver mais vídeos sobre demolições ou fim de atrações. Acho que é legal comentar um pouquinho sobre isso. É a história dos parques. A gente adora comentar aqui tudo sobre isso com vocês. Exatamente. Se gostou desse vídeo, já sabe aquele pedido especial. Deixa o like, compartilha com os amigos, deixa o seu hypar aqui também, que é o novo recurso do YouTube. Exatamente, gente. Aqui no final estão aparecendo os nossos membros. Se vocês quiserem se tornar patrocinadores do nosso canal, o nome de vocês vai aparecer aqui no final também, tá bom? Então, muito obrigado, beijo, até o próximo vídeo. Beijo pra todo mundo, tchau!